Um homem que passou os últimos meses sendo humilhado, ridicularizado, empurrado para fora do próprio império que ele ajudou a construir. Esse homem se chama Tiago. E o que ele acabou de descobrir, folheando aqueles números escritos à mão, com a caneta tremendo entre os dedos, vai abalar as estruturas mais profundas da família Brandão de um jeito que nem mesmo a Pilar, com toda a maldade dela, conseguiu prever. Porque a joalheria Brandão, a joalheria que o Arthur construiu do zero, com o suor e a honestidade dele, com décadas de reputação impecável no mercado de alta joalheria de São Paulo, essa joalheria está vendendo joia falsa. E não é uma joia perdida no meio da vitrine, minha gente. Não é um deslize administrativo. É um esquema montado. Um esquema que a Ingrid, aquela filha da Pilar que subiu na presidência atropelando o próprio primo, articulou às escondidas com a mãe para encobrir o rombo financeiro que Pilar não conseguia mais esconder. E o Tiago, esse rapaz que a família toda deu como derrotado, esse rapaz que todo mundo achou que ia se afogar em uísque depois da destituição, esse Tiago acaba de colocar as mãos nas provas que podem mandar Ingrid para cadeia. Se você está acompanhando essa novela conosco aqui no canal, se você acredita que os Brandão precisam pagar por cada crime que cometeram, se você está torcendo para ver a Ingrid ser desmascarada exatamente da mesma forma que ela desmascarou o Tiago no conselho, deixa aquele like caprichado nesse vídeo agora, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações. Porque o que vem nos próximos minutos é uma reviravolta que ninguém está esperando. E eu vou destrinchar cada detalhe para você entender exatamente como o Tiago descobriu, por que Pilar está acobertando e por que o Ulisses, aquele Ulisses fraquíssimo que só sabe apostar, agora vira uma peça central desse tabuleiro que ele nem sonhava que ainda podia jogar. Reparem em como a novela posiciona essa cena de descoberta silenciosa, minha gente. Não é gritaria pública. Não é escândalo na frente do conselho. É um homem sozinho, com uma pasta velha nas mãos, comparando notas fiscais antigas com o inventário atual. Um trabalho de formiga. Um trabalho de quem aprendeu com o próprio Arthur, quando ainda era um menino, que joalheria de verdade se administra com o dedo apontando para cada gramatura de ouro, cada quilate de pedra, cada certificado de procedência. E o Tiago, apesar de tudo que sofreu, apesar de ter perdido o cargo, apesar de ter afundado no álcool nas últimas semanas, esse Tiago carrega dentro dele o legado do Arthur melhor do que qualquer filho ou sobrinha nascido oficialmente daquela família. É por isso, minha gente, é por essa fidelidade silenciosa ao Arthur que o Tiago não desistiu. Não desistiu de olhar aqueles números que ninguém mais estava disposto a olhar. Não desistiu de proteger a herança de um homem que confiou nele como inventariante. E o momento em que ele sussurra para si mesmo, olhando para uma nota fiscal que não bate com o registro atual. O momento em que ele murmura, tio Arthur, olha o que a sua irmã está fazendo com o teu nome. Esse momento, gente, é o momento mais bonito psicologicamente desse capítulo. Reparem em como a novela vem sussurrando essa personagem há semanas, minha gente. Uma personagem que aparece nos capítulos como fundo, como coadjuvante silenciosa, como uma daquelas figuras que a gente vê passar, carregando bandeja de café e não presta atenção. Essa personagem se chama Marta. E a Marta, gente, é a assistente administrativa antiga da joalheria Brandão. Uma mulher de 50 e poucos anos que entrou para trabalhar ali ainda na época do Arthur. Uma mulher que viu aquele patrão construir a empresa de baixo para cima. Uma mulher que aprendeu com o próprio Arthur, ao longo de mais de 20 anos de convivência diária, o valor da honestidade dentro do comércio de alta joalheria. E a Marta, minha gente, foi ela quem primeiro percebeu que alguma coisa muito errada estava acontecendo dentro da administração da Ingrid. Foi ela quem notou que peças estavam sendo movimentadas em horários fora do expediente. Foi ela quem viu, com os próprios olhos, a Ingrid entrando na sala do estoque, acompanhada de um homem estranho, alguém que ela nunca tinha visto antes. Alguém com uma pasta de couro preta e uma balança portátil de precisão que só quem trabalha com metal precioso conhece. E a Marta, aquela funcionária discreta que todo mundo achava que era apenas uma senhora inofensiva, começou a anotar cada movimento, cada horário, cada peça que sumia do inventário sem justificativa. O detalhe mais devastador dessa personagem, minha gente, é o motivo pelo qual ela decidiu entregar tudo para o Tiago. Não foi por dinheiro, não foi por vingança pessoal. Foi por uma promessa que ela tinha feito ao Arthur antes dele morrer. Uma promessa que ela guardou dentro do peito por meses.
O Arthur, na última conversa que teve com a Marta antes do acidente, tinha dito uma frase que ela nunca esqueceu. Marta, se um dia essa família começar a fazer coisa errada com a joalheria que eu construí, promete que você vai proteger o legado. Eu confio mais em você do que em muita gente que carrega meu sobrenome. Você promete? E a Marta prometeu. Prometeu naquela tarde de sexta-feira, dentro do escritório do Arthur, sem saber que aquela seria uma das últimas conversas que ela teria com o patrão que ela tanto respeitava. E quando o Arthur morreu, aquela promessa ficou dentro dela como uma dívida que precisava ser paga. Uma dívida que ela vinha carregando enquanto observava a Pilar tomar decisões questionáveis, enquanto via a Ingrid subir de forma suspeita, enquanto assistia o Tiago sendo humilhado publicamente. Então, quando a Marta percebeu que o Tiago tinha voltado a passar perto da joalheria nos últimos dias, quando ela cruzou com ele por acaso na padaria da esquina 2 semanas atrás, ela tomou uma decisão. Uma decisão silenciosa, cautelosa, mas firme. Ela entregou para o Tiago, dentro de um envelope pardo simples, uma cópia manuscrita de tudo o que ela tinha anotado ao longo dos últimos meses. Datas, horários, nomes, descrições físicas do homem misterioso da balança. E uma frase escrita no fim do documento com a letra tremida dela. Menino Tiago, o senhor seu tio disse para eu proteger o que ele construiu. Eu não podia proteger sozinha. Agora é a sua vez. Cuide da joalheria como se fosse o Arthur cuidando dela pelo senhor. Que Deus te abençoe. Marta. E o Tiago, minha gente, ao ler aquela frase, chorou. Chorou pela primeira vez desde que tinha sido destituído. Porque entendeu, naquele momento, que o tio Arthur, mesmo do outro lado da vida, ainda estava tomando conta dele. Ainda estava sendo o pai que ele nunca teve. Ainda estava mandando aliados silenciosos para ajudar o sobrinho a limpar o legado da família Brandão. Mas o Tiago não descobriu essa fraude sozinho, não. Tem uma pessoa dentro da joalheria que passou a informação para ele. Uma pessoa que ninguém desconfia. Uma pessoa que tem circulado pelos corredores da empresa há anos, como se fosse mobília. E essa pessoa vai ter que tomar uma decisão muito difícil nos próximos minutos. Ou entrega tudo o que sabe para o Tiago e arrisca o próprio emprego, ou fica calada e vira cúmplice de um crime que pode manchar o sobrenome da família inteira. Quem será essa pessoa? Guarda essa pergunta na cabeça, porque eu vou revelar mais adiante no vídeo. E enquanto isso, minha gente, enquanto o Tiago folheia aquelas páginas numa sala silenciosa da joalheria, na sala do outro lado do prédio, no escritório da presidência que era do Arthur, a Ingrid tá tendo uma manhã completamente diferente. A moça tá lá recebendo relatórios de venda, atendendo o telefone, marcando reunião com fornecedor, brincando de executiva num cargo que ela roubou. Reparem no contraste, gente. Um andar acima, Ingrid finge que é dona do mundo. Um andar abaixo, Tiago constrói silenciosamente a bomba que vai explodir na cara dela. E é justamente esse contraste, essa distância psicológica entre a arrogância de quem está no poder e a paciência de quem foi tirado dele, que faz da novela ser tão bem construída nesse capítulo. Vocês acham que a Ingrid teve inteligência suficiente para apagar as provas antes que alguém pudesse encontrá-las? Ou vocês acham que ela subestimou tanto o Tiago que deixou os rastros por descuido? Deixem a resposta nos comentários, porque na minha teoria final desse capítulo, eu vou explicar por que a Ingrid, apesar de esperta, cometeu um erro fatal. Um erro que ela vai lamentar pelo resto da vida. Bora juntos entender cada detalhe dessa história maluca. Volta comigo até algumas horas antes daquela descoberta silenciosa do Tiago, minha gente. Volta para o momento em que a Pilar chegou apressada na joalheria Brandão, subiu direto no elevador executivo, atravessou o corredor sem cumprimentar nenhum funcionário e invadiu a sala da presidência. Sem bater, sem avisar, com o rosto deformado de uma raiva que ela vinha guardando desde a visita humilhante da Carmita no apartamento dela. E ali, na frente da Gilda que fingiu não ouvir, na frente dos relatórios que estavam abertos na mesa, na frente do sistema de câmeras internas que ninguém tinha desligado, a Pilar fez a pergunta que ela vinha adiando fazer há semanas. A joalheria Brandão tá vendendo joia falsa, Ingrid? Reparem no peso dessa frase, gente. Reparem no que a Pilar tá reconhecendo ao fazer essa pergunta. Ela tá reconhecendo, pela primeira vez nessa novela, que perdeu o controle da própria filha. Ela tá reconhecendo que a Ingrid, aquela menina que ela sempre tratou como projeto pessoal, aquela menina que ela usou como peão para derrubar o Tiago, essa Ingrid saiu do controle da mãe e começou a jogar sozinha. E não jogou pequeno, não. Jogou grande. Jogou com o patrimônio da família inteira. Jogou com o nome que o Arthur construiu ao longo de décadas.
O que verdadeiramente dói nessa cena, gente, é o silêncio da Ingrid depois da pergunta. Um silêncio de 2 segundos completos. Um silêncio em que ela abre e fecha a boca sem conseguir falar, calculando na cabeça se vale a pena mentir para a mãe ou se é hora de assumir. E a Ingrid, aquela Ingrid que sempre teve resposta pronta para tudo, dessa vez gagueja, balbucia, fica com o rosto vermelho como uma menina de 10 anos, pega com o pote de biscoito escondido embaixo da cama. E é nesse gaguejar, minha gente, é nesse gaguejar involuntário que a Pilar tem certeza, certeza absoluta, que a filha está metida até o pescoço num esquema muito mais grave do que ela imaginava. Mãe, a gente precisa conversar, mas não aqui, não agora. Fecha essa porta. E a Pilar fecha. Fecha porque tem que fechar. Fecha porque sabe que se aquela conversa vazar para os funcionários, se algum jornalista pegar o assunto no ar, se o Ulisses ficar sabendo antes da hora, tudo pode ir pelo ralo em questão de horas. E a Ingrid, sentada agora atrás daquela mesa de mogno que era do tio, começa a explicar. Explica que o esquema começou há alguns meses, quando ela ainda era conselheira. Explica que ela substituiu algumas peças originais por réplicas quase idênticas em bruto, e o material verdadeiro está guardado em um cofre externo em nome de terceiros. Explica que a intenção era temporária, que era para cobrir um rombo de caixa que o Ulisses gerou nas apostas, que era para dar tempo até a empresa se reestruturar. E que só umas peças foram trocadas. Só umas. Não é o inventário todo, mãe. Mas a Pilar, minha gente, olha só a Pilar. A Pilar não está se importando com detalhe técnico. A Pilar está pensando no escândalo que vai estourar se a Carmita, aquela ex-amiga, que ela agora considera inimiga, resolver de fato cumprir a ameaça e ligar para a polícia. Porque a Carmita não é boba. A Carmita saiu daquele apartamento da Pilar com um sorriso vitorioso que só quem tem uma arma na mão sabe fazer. E aquela arma agora, aquela arma se chama informação. Informação de que a joalheria Brandão está vendendo réplicas como se fossem originais. Informação que, se sair na imprensa, mata a empresa em uma semana. Tem algo aqui que vale a pena olhar com atenção, gente? A Pilar não repreende a Ingrid com fúria. Não bate na mesa. Não chama a filha de irresponsável. A Pilar apenas se senta lentamente na poltrona de couro, cruza as pernas e fala uma frase que revela o quanto essa mulher perdeu de si mesma ao longo dos últimos meses. Ingrid, eu vou proteger você. Eu vou proteger essa empresa. Mas você me deve isso para o resto da minha vida. Escutou o que eu disse? Para o resto da minha vida. E a Ingrid escuta. Escuta e engole seco. Porque a Ingrid entende, naquele exato momento, que trocou uma mãe protetora por uma mãe credora. Que a Pilar agora vai cobrar essa proteção com juros absurdos nos próximos anos. E que a liberdade que ela achou ter conquistado ao ser eleita presidente do conselho não passava de uma ilusão. A Ingrid ainda é peão. Peão da mãe. Peão do sistema familiar. Peão de um jogo que ela achou que estava dirigindo, mas que sempre esteve nas mãos da própria Pilar. E enquanto essa conversa acontecia dentro da sala trancada da presidência, do lado de fora, no salão principal da joalheria, uma outra cena começava a se desenhar em silêncio. Ulisses tinha entrado na loja mais cedo naquela manhã. E o Ulisses, aquele Ulisses derrotado que a gente conhece, esse Ulisses tinha notado uma coisa estranha há alguns dias. Uma coisa que ele não tinha coragem de comentar com ninguém, mas que o incomodava profundamente. Ele tinha visto a Ingrid pegando peças da vitrine principal e levando para a sala dos fundos com uma frequência que não era normal. Peças caras, peças de destaque, peças que qualquer joalheiro sério deixaria expostas o tempo todo para atrair cliente. E o Ulisses, mesmo com todas as fraquezas dele, mesmo com o vício em jogo consumindo o cérebro dele, mesmo com todos os problemas que ele tinha em casa com a Fábia, o Ulisses tinha um instinto de sobrevivência muito bem desenvolvido. E esse instinto estava gritando para ele que alguma coisa muito errada estava acontecendo dentro daquela empresa. Foi por isso, minha gente, foi por esse instinto silencioso que o Ulisses procurou a Gilda naquele começo de manhã, com uma naturalidade fingida, e pediu para ela mostrar as faturas dos últimos meses. A Gilda estranhou o pedido, mas obedeceu. E foi ali, folheando aquelas faturas, que o Ulisses percebeu a discrepância. Faturas que registravam venda de peças que não estavam mais no inventário. Peças com códigos de identificação diferentes dos códigos originais da joalheria Brandão. Códigos que tinham sido criados nos últimos meses, sob a nova administração da Ingrid, e que não seguiam o padrão histórico da empresa.
O Ulisses colocou as faturas de volta na mesa. Agradeceu a Gilda com um sorriso amarelo. E saiu da joalheria sem despedir de ninguém. Do lado de fora, no estacionamento, ele encostou no próprio carro por longos minutos, tentando processar o que tinha acabado de ver. E aí ele fez uma coisa, gente. Uma coisa que ninguém esperava que o Ulisses tivesse coragem de fazer. Ele tirou o celular do bolso, procurou um contato específico na lista e ligou. O nome do contato era Tiago. Reparem no que essa ligação significa dentro da estrutura da novela, minha gente. Ulisses e Tiago passaram meses se odiando. Ulisses ajudou a Pilar a manobrar o conselho para destituir o próprio sobrinho. Ulisses votou contra Tiago na reunião decisiva. E agora, esse mesmo Ulisses, esse Ulisses fracassado, que perdeu tudo nas apostas, esse Ulisses humilhado pelas próprias sobrinhas, tá ligando pro homem que ele traiu? E não tá ligando para pedir desculpa? Tá ligando para entregar a Ingrid. Porque o Ulisses entendeu uma coisa que ninguém tinha entendido ainda. A única forma de ele voltar a ter alguma relevância dentro daquela família é fazendo aliança com o inimigo derrotado. É apoiando o Tiago para derrubar a Ingrid. É jogando no time contra a irmã dele, que sempre o tratou como um empregado sem valor. O que verdadeiramente comove nessa reviravolta, gente, é o cálculo psicológico complexo por trás dela. O Ulisses não está agindo por moralidade. O Ulisses está agindo por sobrevivência. Ele viu a Ingrid subindo. Ele viu a Pilar consolidando o poder. Ele sentiu que ia sobrar do lado de fora se não fizesse alguma coisa rápido. E a única carta que ele tinha na manga era essa informação sobre as joias falsificadas. Uma carta que valia ouro. Uma carta que ele podia trocar por uma segunda chance. Do outro lado da linha, no apartamento modesto onde o Tiago tinha se refugiado depois da destituição, o telefone tocou. O Tiago olhou para a tela, viu o nome do tio Ulisses piscando, hesitou por 3 segundos completos e atendeu. Tio, o senhor não é a última pessoa que eu esperava ligar aqui em casa. Fala. Tiago, meu sobrinho, eu sei que a gente tem muita coisa mal resolvida entre a gente, mas eu tô te ligando porque descobri uma coisa muito séria na joalheria. Uma coisa que envolve a Ingrid. E eu preciso que você venha até aqui na loja, agora, sem falar com ninguém, sem avisar ninguém, e olha as faturas comigo. Tio, eu tô destituído. Eu não tenho autorização para pisar na joalheria. Você tem autorização histórica, sobrinho. Você era inventariante. E se a gente conseguir provar o que eu vi, você volta para o cargo de presidente por decisão judicial em menos de 30 dias. Vem, sem alarde. Entra pela porta lateral do estoque. Eu tô te esperando. E o Tiago, minha gente, foi. Não foi por confiar plenamente no tio. Foi porque a possibilidade de recuperar o cargo, a possibilidade de vingar a humilhação sofrida no conselho, a possibilidade de devolver a joalheria para a memória do tio Arthur, essa possibilidade era grande demais para ser ignorada. E o Tiago, aquele Tiago que a família toda deu como derrotado, colocou uma camisa social limpa, penteou o cabelo e saiu de casa com uma missão nova brilhando dentro do peito. Enquanto isso, na casa da Elisa e do Otoniel, uma cena muito diferente estava acontecendo. A Elisa tinha acordado com uma disposição nova naquele dia. Uma disposição que ela não sentia há meses. E a razão, minha gente, a razão desse ânimo repentino tinha nome, sobrenome e endereço. Enéas, o amigo antigo do pai que tinha ficado de sair com ela para jantar. Enéas tinha ligado ao meio-dia confirmando o convite. E a Elisa, aquela Elisa doente da fibromialgia, aquela Elisa que passou anos se dedicando apenas a servir aos outros, essa Elisa se pegou perguntando para Rosa qual vestido ela deveria usar. Reparem no que a novela está fazendo com esse personagem, gente. Reparem em como a Elisa está sendo reconstruída aos poucos, sem pressa, sem alarde. Não é um romance devorador. Não é uma paixão adolescente. É a redescoberta lenta de uma mulher madura que aprendeu a se cuidar depois de anos, abandonando o próprio corpo pela dedicação exclusiva à família. E o Enéas, aquele homem simples do sítio, aquele homem que sempre foi um amigo de confiança do Otoniel, esse Enéas está oferecendo para Elisa a coisa mais rara que uma mulher da idade dela pode receber. A chance de ser vista como mulher, não apenas como mãe, filha, irmã ou paciente. Só que a Elisa, minha gente, aquela Elisa que ainda carrega dentro dela o medo antigo de ser abandonada, como foi pelo pai dos filhos, aquela Elisa hesitou. Confidenciou para Rosa que estava nervosa, que não sabia se conseguia, e talvez fosse melhor cancelar. E a Rosa, aquela amiga de longa data que sempre teve a palavra certa na hora certa,
Olhou para Elisa com aqueles olhos cheios de sabedoria de mulher que viveu e disse simplesmente: Elisa, minha amiga, você tá viva. Você tá viva e você tá aqui. E enquanto você tá viva, você tem o direito de sentir. Não deixa esse Enéas passar pela sua vida sem se arriscar. A pior coisa que pode acontecer é dar errado. Mas dar errado é infinitamente melhor do que morrer sem ter tentado. Reparem no que a Rosa disse em seguida para Elisa, minha gente. Reparem em como a Rosa, aquela mulher humilde que carrega décadas de sabedoria dentro do peito, começou a falar de uma coisa que ela nunca tinha compartilhado com a amiga em todos aqueles anos de convivência. A Rosa se sentou na beira da cama da Elisa, pegou as duas mãos dela entre as suas e começou a contar uma história pessoal que revelava por que ela entendia tão profundamente o que a Elisa estava sentindo naquele momento. Elisa, minha amiga, eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Quando eu tinha uns 40 e poucos anos, depois que o meu marido morreu, eu conheci um homem. Um homem chamado Julinho. Ele era caminhoneiro, trabalhava na rota de São Paulo para o Nordeste. E ele me olhava. Elisa. Ele me olhava daquele jeito que faz uma mulher lembrar que ainda é mulher. E eu, sabe o que eu fiz? Eu fugi. Eu fugi da possibilidade. Eu falei para mim mesma que não podia, que era muito cedo, que os meus filhos iam achar ruim, que a comunidade ia falar, que os vizinhos iam apontar o dedo. E o Julinho, coitado, esperou um tempo. Esperou uns 3 meses. Depois, achou uma mulher em Fortaleza que aceitou ele. Casou com essa mulher. Teve 2 filhos com ela. E hoje, todos esses anos depois, eu ainda me pergunto, Elisa, eu ainda me pergunto o que teria sido da minha vida se eu tivesse tido a coragem de deixar aquele homem entrar. Eu ainda sonho com ele às vezes. Ainda vejo o rosto dele quando eu tô cansada. E eu não quero que aconteça com você, entendeu? Eu não quero que daqui a 10 anos você olhe para trás e diga: o Enéas passou pela minha porta e eu fingi que não vi. A Elisa, minha gente, começou a chorar em silêncio ao ouvir aquela confissão da Rosa. Não chorou por pena da amiga. Chorou porque se reconheceu na história. Chorou porque entendeu que estava a um passo de repetir exatamente o mesmo erro. Estava a um passo de fugir da felicidade por medo da opinião alheia, por culpa de anos de trauma, por autossabotagem de mulher que aprendeu a se sentir merecedora apenas do sofrimento. E foi ali, naquele quarto simples, com a Rosa segurando as mãos dela, com o vestido azul ainda deitado sobre a cama, esperando para ser vestido, que a Elisa tomou a decisão que ela vinha adiando por semanas. Ela olhou para Rosa, sorriu com os olhos molhados e respondeu apenas 2 palavras: tá bom. A Rosa apertou as mãos da amiga com força, levantou, foi até o guarda-roupa, pegou o vestido e começou a ajudar a Elisa a se preparar como se estivesse ajudando uma filha a se arrumar para o primeiro baile da vida. E enquanto ajustava o zíper das costas, enquanto passava um perfume discreto atrás da orelha, enquanto pedia a bênção em silêncio para os santos da devoção dela, a Rosa entendeu uma coisa que a novela sussurrou para ela naquele momento. Entendeu que quando a gente ajuda uma pessoa a viver o que a gente não teve coragem de viver, a gente redime o próprio passado. Que o amor da Elisa e do Enéas, se ele der certo, vai ser também um pouco o amor que a Rosa perdeu com o Julinho. Vai ser uma redenção coletiva. Uma vitória compartilhada por 2 amigas que a vida tinha colocado no mesmo caminho. E a Elisa aceitou. Aceitou o convite. Aceitou sair. Aceitou colocar aquele vestido azul que estava guardado no fundo do armário há anos. E o Otoniel, aquele Otoniel que ainda estava vivendo o próprio reencontro com a Francesca, o Otoniel viu a filha se arrumando pela janela da cozinha e sorriu. Sorriu porque entendeu, naquele momento, que a família estava começando a se reerguer. Que os traumas não estavam sendo esquecidos, mas estavam sendo transformados em capacidade de recomeço. E o Silva, apesar de tudo que a Pilar tentou destruir, ainda tinham dentro de si a força de renascer. Mas voltando para a joalheria, minha gente, voltando para o momento em que o Tiago entrou pela porta lateral do estoque sem que ninguém percebesse, o Ulisses estava esperando com as faturas em cima de uma pequena mesa. Os 2 homens não se abraçaram, não se cumprimentaram formalmente, apenas se olharam por longos segundos. E o Tiago sentou, puxou uma cadeira, colocou os óculos que ele usava só quando ia ler documento sério, e começou. 2 horas depois, o Tiago tinha uma pilha de papéis sobre a mesa, que provavam sem sombra de dúvida o esquema da Ingrid. Códigos falsificados, notas fiscais adulteradas, peças declaradas como vendidas, mas fisicamente ausentes do estoque.
diferenças de gramatura entre o cadastro original e o inventário atualizado. Tudo estava ali, preto no branco, pronto para ser levado a um advogado, a um perito, a um delegado, pronto para derrubar Ingrid em menos de 30 dias. O Tiago olhou para Ulisses, olhou nos olhos do tio, que ele tinha odiado por meses, e disse uma frase que revelou o quanto o rapaz tinha amadurecido nas últimas semanas. Tio, eu não vou te agradecer, porque o senhor não fez isso por mim. O senhor fez isso pelo senhor mesmo. Mas eu vou te dar uma coisa em troca. Quando eu voltar para o cargo, eu vou te manter como diretor honorário. Não como conselheiro com voto, mas como diretor, com salário garantido. E com uma condição só. O senhor nunca mais pisa num cassino enquanto estiver associado ao meu nome. Combinado? E o Ulisses, minha gente, o Ulisses aceitou. Aceitou porque não tinha alternativa. Aceitou porque, no fundo, sabia que precisava de alguém segurando as rédeas dele antes que ele afundasse de vez. E os dois homens se apertaram as mãos. Um aperto seco, sem sorrisos, sem promessas emocionais. Mas um aperto que valia mais do que qualquer contrato assinado em cartório. Enquanto Tiago e Ulisses selavam aquela aliança inesperada dentro da sala dos fundos, do outro lado da cidade, numa cafeteria movimentada do centro, a Adriana estava vivendo uma das maiores decepções pessoais da semana. Porque o Mau tinha finalmente contado para a irmã, com todos os detalhes, o que tinha ouvido a Bruna dizendo pela janela do café do Nicolau. Que a Bruna tinha visto ela e o Pedro conversando de longe. Que a Bruna estava convencida de que os dois eram amantes. Que a Bruna tinha planos para armar uma cilada e pegar os dois em flagrante. Reparem em como a novela posiciona essa cena, minha gente. A Adriana não gritou, não chorou, não perdeu o controle. Ela apenas colocou lentamente a xícara de café sobre o pires, olhou para o Mau com aquele olhar de quem viveu 6 anos aprendendo a controlar reações dentro da cadeia e disse uma frase que revelou o tamanho da força dessa mulher. Maurício, ouvi bem. A Bruna acredita que eu sou amante do Pedro. Ótimo. Então a Bruna vai me tratar como amante. E amante, meu irmão, quando quer, é a mulher que mais poder tem dentro da história de um casamento. Porque a esposa tem obrigação. Já a amante tem escolha. E escolha, Maurício, sempre foi mais poderosa do que obrigação. O que dói profundamente nessa fala, gente, é o que ela revela sobre a Adriana. Ela não está aceitando o rótulo por prazer. Ela não está se declarando amante do Pedro de verdade. Ela está subvertendo o rótulo. Está pegando a arma que a Bruna quer usar contra ela e apontando de volta. É estratégia pura. É a Adriana da prisão. É a Adriana que aprendeu com a Nancy e a Liris que o ataque melhor recebido é o ataque devolvido com o dobro da intensidade. E a Bruna, minha gente, a Bruna nem imagina o que ela ativou dentro dessa mulher ao começar a pensar em cilada. Nesse mesmo momento, num restaurante elegante do bairro dos Jardins, o Joel, aquele empresário misterioso que vinha se aproximando cada vez mais da rotina da família, estava ligando para Nancy para pedir uma coisa que parecia inocente, mas que era estratégica. Queria saber se a Adriana podia examinar o joelho dele profissionalmente. Uma dor antiga. Uma lesão de futebol de anos atrás. Nada urgente. Mas ele preferia ser tratado por alguém de confiança. E a Nancy tinha falado tão bem da Adriana que ele sentia que valia a pena tentar. A Nancy, na hora, aceitou intermediar. Ligou para a Adriana, marcou para o dia seguinte e, sem que ela mesma percebesse, começou a costurar uma conexão profissional entre a irmã de peito e o empresário. Só que o Joel, minha gente, o Joel tinha um segundo objetivo naquela ligação que ele não revelou para Nancy. Depois de perguntar sobre a consulta, ele soltou casualmente: Nancy, uma coisa a mais. Vai ter um jantar de negócios lá no restaurante do Laurentino sexta-feira. Se a Adriana topar, eu queria muito que ela viesse comigo. Não como cliente, como acompanhante, se ela puder. Interessante posicionamento, gente. Interessante o Joel escolher a Nancy como intermediária para esse convite. Reparem em como ele evita o contato direto com a Adriana para não parecer invasivo. Reparem em como ele usa a família como ponte para construir intimidade. E reparem, principalmente, em como esse convite pode virar o pivô de uma nova frente amorosa que a Adriana nem estava esperando. Porque a Adriana, mesmo focada na vingança contra Ademir e Pilar, ainda é uma mulher jovem, ainda tem coração batendo. E o Pedro, apesar de todo o amor que ela sente por ele, está casado. Está preso. Está fora do alcance real dela. E o Joel, pelo que a novela vem mostrando, pode ser exatamente a bússola nova que a Adriana precisa para recomeçar
sem depender da promessa impossível que ela vem carregando com o advogado. Ao mesmo tempo, num beco escuro atrás do cassino onde a Liris trabalhava, uma outra conversa importante estava acontecendo. A Liris tinha marcado com Ulisses um encontro rápido antes do turno começar. E ela, aquela Liris que sempre se manteve firme apesar da vida difícil, olhou para o Ulisses com uma vulnerabilidade que ele nunca tinha visto antes. Ulisses, eu não aguento mais aquele cassino. Eu preciso sair de lá. E eu tenho uma coisa importante para te contar antes que você me diga que sim ou que não. Eu tô em liberdade condicional. Se a polícia bate lá dentro de novo, eu volto pra cadeia sem julgamento novo. Eu preciso da tua ajuda para encontrar um trabalho decente. Pode ser qualquer coisa. Faxineira, cozinheira, auxiliar de escritório. Qualquer coisa que me tire de lá. O Ulisses ficou surpreso. Nunca tinha ligado os pontos sobre a Liris ter sido presa. Nunca tinha perguntado sobre o passado dela. E o Ulisses, aquele Ulisses que acabou de fazer uma aliança com o Tiago, que envolvia a promessa de nunca mais pisar em cassino, respirou fundo e respondeu: Liris, eu tô numa situação estranha agora, mas eu tô prestes a assumir um cargo novo dentro da joalheria Brandão. Um cargo estável, com salário certo. Eu vou precisar de uma assistente pessoal quando isso acontecer. E se você topar, esse lugar pode ser seu. Confia em mim. Só me dá algumas semanas. E a Liris, minha gente, olhou para o Ulisses com uma esperança que ela não sentia há anos. Uma esperança pequena, tímida, cuidadosa, mas uma esperança real. E os dois se despediram sem promessa formal, mas com um vínculo novo se formando bem no meio daquele beco sujo. Voltando para a joalheria, o Tiago tinha acabado de sair pela porta lateral do estoque com a pasta de provas embaixo do braço. Mas antes de ir embora, ele fez uma coisa que ninguém esperava. Ele passou pela sala da Ingrid, bateu na porta, entrou sem esperar resposta e parou no meio da sala, encarando a prima que tinha roubado o cargo dele. Ingrid, eu vim aqui só para te avisar uma coisa. O tio Arthur, ele tá vendo tudo lá de cima. E ele não vai te perdoar pelo que você tá fazendo com a joalheria que ele construiu. Nunca. E quando a hora chegar, quando a verdade vier à tona, eu quero que você se lembre desse momento. Desse momento em que eu vim aqui te dar a chance de assumir tudo antes que fosse tarde demais. Você não vai aproveitar essa chance. Eu sei que você não vai, mas eu tinha que oferecer, porque eu ainda sou parte dessa família. Mesmo depois de tudo, boa sorte, prima. Você vai precisar. E saiu, sem dar tempo para Ingrid responder, sem dar tempo para ela processar o que tinha ouvido. E a Ingrid, minha gente, aquela Ingrid arrogante que sempre teve resposta pronta, ficou parada olhando para a porta fechada por longos minutos, com um frio esquisito percorrendo a espinha. Porque ela entendeu, naquele exato momento, que o primo sabia. Que o primo tinha provas. E que o pouco tempo que ela tinha para apagar rastros já estava se esgotando. Antes de irmos para a casa da Carmita, minha gente, precisamos parar para observar uma cena que estava acontecendo em paralelo dentro do apartamento da Pilar. Porque a Ingrid, depois que o Tiago saiu da sala dela com aquela ameaça velada, entrou no carro correndo, ligou para o motorista para acelerar e chegou no apartamento da mãe com o rosto desfigurado de pânico. A Pilar tinha acabado de tomar um chá calmante quando a filha invadiu a sala com o cabelo bagunçado, a maquiagem borrada e a voz trêmula. Mãe, ele sabe. O Tiago sabe. Ele apareceu na minha sala. Ele disse coisas. Ele mencionou o tio Arthur olhando lá de cima. Mãe, ele tem provas. Reparem no que dói mais profundamente nessa cena, gente. Não é o pânico da Ingrid, é a reação da Pilar. Porque a Pilar, ao ouvir aquilo, não gritou, não desesperou, não pediu detalhes. A Pilar apenas colocou lentamente a xícara de chá sobre o pires, respirou fundo 3 vezes e disse uma frase que revelou a frieza cirúrgica dessa mulher. Ingrid, filha, respira. Senta aqui do lado de mim. Escuta a mamãe com atenção. Se o seu primo tem provas, nós temos 2 opções. Ou destruímos as provas antes que ele apresente, ou destruímos o próprio Tiago antes que ele consiga chegar num delegado. E como destruir provas de esquema de joalheria é praticamente impossível quando os documentos originais estão distribuídos entre vários órgãos oficiais, então a segunda opção é a que a gente vai trabalhar. Estamos entendidas? A Ingrid engoliu seco. Aquela frase que a mãe acabou de dizer não era uma frase comum. Era uma frase que insinuava algo muito mais grave do que a Ingrid estava preparada para aceitar. Ela olhou para Pilar, procurando um sinal de que a mãe estava falando figurativamente. Mas não achou nenhum.
A Pilar estava falando literalmente. Estava sugerindo que talvez precisasse acontecer algo com o Tiago antes que ele pudesse levar aquelas provas ao Ministério Público. Mãe, o senhor não tá falando sério, tá? Ingrid, minha filha, eu tô te avisando agora, para você não se envolver diretamente nessa parte. Mamãe cuida disso. Você fica na joalheria fingindo normalidade. Vai continuar despachando o expediente, vai continuar recebendo cliente, vai continuar dando entrevista para revista de negócios como se nada estivesse acontecendo. Mas você me deixa a parte do Tiago com a mamãe. Combinado? A Ingrid, aquela Ingrid que sempre se achou tão calculista, tão superior aos outros, tão dona da situação, essa Ingrid sentiu, naquele momento, um arrepio subir pela espinha. Um arrepio de mulher que percebe, tarde demais, que fez um pacto com uma pessoa muito mais perigosa do que ela imaginava. Porque a Pilar não estava mais protegendo a filha por amor materno. A Pilar estava protegendo o próprio nome, a própria imagem, o próprio império que ela tinha ajudado a Ingrid a construir usurpando o Tiago. E se para proteger tudo isso, a Pilar precisasse ir até as últimas consequências, ela iria sem pestanejar. A Ingrid saiu do apartamento da mãe 1 hora depois, com um peso no peito que ela nunca tinha carregado antes. Um peso que ela ia levar até a cama daquela noite. Um peso que ia impedir ela de dormir enquanto pensava em uma coisa terrível. E se a mãe realmente fizesse algo contra o Tiago? E se o primo aparecesse morto na semana seguinte? Ela seria cúmplice moral pelo resto da vida. E essa possibilidade, minha gente, essa possibilidade abriu uma fissura dentro da Ingrid que os próximos capítulos vão explorar profundamente. Enquanto todas essas peças se movimentavam pelo tabuleiro, minha gente, uma cena silenciosa e assustadora estava se desenhando dentro da casa da Carmita. Porque a Bruna, aquela Bruna que passou o dia inteiro remoendo raiva por causa das denúncias contra o sogro, aquela Bruna que passou horas planejando cilada contra a Adriana com a Bia pelo telefone, aquela Bruna começou a sentir uma dor de cabeça diferente. Uma dor que não era a habitual dela. Uma dor que subia da nuca em direção aos olhos, que fazia o mundo girar mesmo quando ela estava parada, que apertava a cabeça inteira como se um capacete de aço estivesse esmagando o crânio. Reparem em como a novela vinha preparando esse momento há semanas, gente. Reparem em como a doença da Bruna, aquela doença que ela vinha escondendo com tanto cuidado, aquela doença que fazia ela desmaiar de repente sem aviso, essa doença estava se agravando bem no momento em que ela mais precisava de força para armar contra a Adriana. Um dos detalhes mais devastadores dessa narrativa é justamente a ironia da situação. A Bruna, tão focada em destruir a suposta rival, não estava percebendo que a maior ameaça para a vida dela não era a Adriana. Era o próprio corpo dela. Ela subiu para o quarto se apoiando no corrimão. Tropeçou no último degrau. A Carmita, do andar de baixo, nem percebeu porque estava assistindo televisão em volume alto. A Bruna abriu a porta do quarto. Entrou, fechou atrás dela com um esforço que ela nunca tinha feito antes. Foi até a cama. Sentou na beirada. Tentou pegar o remédio na gaveta. E as mãos dela, gente. As mãos dela não obedeciam mais. Os dedos tremiam. A visão embaçava. E ela, com um esforço sobre-humano, conseguiu abrir a gaveta, pegar o vidro. Mas o vidro escapou dos dedos e caiu no chão espalhando comprimidos por todos os cantos. A Bruna caiu de lado na cama, o rosto virado para o teto, os olhos meio abertos e vazios, a respiração ficando cada vez mais rasa. E naquela posição, gente, naquela posição que qualquer médico reconheceria imediatamente como um caso grave, a Bruna começou a perder consciência. Não completamente, mas o suficiente para não conseguir chamar por socorro, não conseguir gritar pela mãe, não conseguir pegar o celular que estava na mesa de cabeceira a apenas 30 centímetros de distância. E é assim, minha gente, é assim que a novela decide fechar essa semana, com uma cena de puro suspense psicológico, com uma mulher desacordada em cima de uma cama, com comprimidos espalhados pelo chão, com uma mãe assistindo televisão no andar de baixo, alheia à tragédia que se desenrola, com um marido, o Pedro, que está prestes a chegar em casa depois de mais um dia difícil no escritório, sem imaginar o que ele vai encontrar quando abrir aquela porta. Enquanto o Pedro ainda estacionava o carro na garagem da casa da Carmita, minha gente, sem imaginar o que ia encontrar no andar de cima, uma cena bem diferente estava acontecendo dentro do quarto humilde, onde o Mau dormia lá no apartamento da Elisa. Porque o Mau, aquele irmão da Adriana que sempre foi coadjuvante nas tramas da família,
Aquele mal tinha passado a tarde inteira com uma inquietação estranha dentro do peito depois de ouvir a Bruna ao telefone na frente do café do Nicolau. Ele estava sentado na beirada da cama, com o celular na mão, olhando para a tela sem tomar nenhuma atitude. Já tinha passado a informação para Adriana. Já tinha ido junto com a irmã no primeiro momento do choque. Já tinha explicado detalhadamente cada palavra que ele tinha ouvido a Bruna dizer para Bia. Mas alguma coisa dentro dele não estava em paz. Alguma coisa continuava incomodando. E o Mal, aquele rapaz aparentemente simples que a família toda subestimava, começou a fazer uma pergunta para si mesmo que nenhum outro personagem tinha feito ainda. E se a Bruna também não estiver percebendo o próprio jogo dela? Reparem em como essa reflexão é profunda, minha gente. Reparem em como o Mal, com a sensibilidade de irmão que passou anos sendo criado por uma mãe cuidadora como a Elisa, com a experiência de quem cresceu na periferia, observando como as mulheres se destroem entre si por causa de homens que nem valem o esforço, esse Mal começou a enxergar uma coisa que Adriana, no calor da vingança, ainda não tinha enxergado. Ele começou a perceber que a Bruna, aquela mulher que estava planejando cilada contra a Adriana, essa mulher também era vítima. Vítima da Carmita, que manipulava ela desde criança. Vítima do Pedro, que tinha casado com ela sem amor. Vítima do sogro Ademir, que agora invadia a casa dela sem pedir permissão. E vítima, principalmente, da própria doença que ela vinha escondendo há tanto tempo. O Mal se levantou. Foi até a janela do quarto. Ficou olhando para a rua vazia do bairro humilde, onde a família dele morava. E pensou. Pensou em como a Adriana ia lidar com a Bruna nas próximas semanas. Pensou em como a estratégia de virar o jogo, aquela estratégia que a irmã tinha proposto no café, podia acabar destruindo uma mulher que já estava suficientemente destruída. E o Mal, aquele rapaz aparentemente sem voz dentro da família, tomou uma decisão silenciosa. Uma decisão que ele não ia compartilhar com a Adriana. Não ainda. Não até ter certeza absoluta. Ele decidiu que ia começar a observar a Bruna de longe. Não para atacar. Não para ferir. Mas para proteger, se necessário. Porque o Mal entendeu, naquele momento silencioso do quarto, que se a Bruna morresse enquanto a Adriana estava arquitetando vingança, mesmo que a morte não tivesse relação com a vingança em si, o coração da irmã dele nunca mais ia se recuperar do peso dessa coincidência. E o Mal, que sempre foi o guardião emocional invisível da Adriana, decidiu ser também o guardião invisível da Bruna. Pelo menos até que essa doença silenciosa que a Bruna estava escondendo se revelasse por completo. Ele guardou o celular no bolso, vestiu uma jaqueta velha, pegou a chave da moto que tinha comprado usada meses atrás e saiu de casa sem avisar ninguém. Rumo à casa da Carmita, sem saber ainda que a tragédia que ele intuía já tinha começado a se desenhar em cima daquela cama de casal. E o Pedro, coitado do Pedro, quando ele finalmente subiu as escadas, quando ele abriu a porta do quarto, quando ele viu a esposa deitada de lado, com o corpo pálido, com os olhos meio abertos, com o rosto molhado de suor frio, o Pedro sentiu uma coisa que ele não sentia há muitos anos. Sentiu culpa. Culpa avassaladora. Porque no fundo do peito dele, minha gente, ele sabia que tinha negligenciado essa mulher. Ele sabia que tinha passado semanas ignorando os sinais de que a Bruna estava doente. Ele sabia que tinha se distraído com a Adriana, com o pai, com o trabalho, e que a esposa que ele nunca amou de verdade estava definhando bem debaixo do teto dele, sem que ele desse a devida atenção. E o Pedro, minha gente, o Pedro corre para a beira da cama, pega a Bruna nos braços, sente o corpo mole dela, sente a respiração fraca e grita. Grita pela Carmita, grita pelo motorista, grita pelo SAMU no telefone, que ele tira do próprio bolso, com as mãos tremendo tanto que ele não consegue acertar o número correto. E enquanto ele grita, enquanto ele suplica que a esposa reaja, uma percepção nova invade o peito dele. Uma percepção que muda tudo. A percepção de que se a Bruna morrer nessa cama, agora, hoje, sem que ele tenha tido a chance de conversar honestamente com ela, sem que ele tenha tido a chance de pedir desculpa pelas ausências, sem que ele tenha tido a chance de dizer que, mesmo não amando ela romanticamente, ele a respeitava como pessoa. Se ela morrer agora, ele vai carregar esse peso pelo resto da vida. E é essa culpa antecipada que já começou a torturar o Pedro antes mesmo do SAMU chegar, que vai definir todos os passos que ele vai dar nas próximas semanas da novela. Porque o Pedro, minha gente,
O Pedro pode até ter parado de amar a Bruna há tempos, mas o Pedro não é um homem que consegue se olhar no espelho depois de deixar uma pessoa doente morrer sem tentar salvá-la. E se a Bruna sobreviver a essa noite, se o SAMU chegar a tempo, se os médicos conseguirem estabilizar o quadro dela no hospital, o Pedro vai ficar. Vai ficar do lado da esposa. Vai adiar de novo a possibilidade real com a Adriana. E esse adiamento, esse gesto de responsabilidade humana, pode ser o gancho psicológico mais devastador da novela nos próximos capítulos. E fechando essa análise da semana, gente, fechando com uma teoria pessoal que eu prometi lá no começo, eu acredito que a erro que a Ingrid cometeu, o erro fatal que vai fazer o esquema dela ruir, antes mesmo do Thiago apresentar as provas oficialmente, foi ter subestimado o Ulisses. Ela achou que o tio era um velho fracassado sem coragem de agir. Ela achou que ele já estava psicologicamente derrotado. E ela deixou que ele circulasse livremente pela loja, tendo acesso a documentos que ninguém mais deveria ver. Foi essa arrogância, essa desatenção estratégica, esse desprezo pelo homem que ela achava insignificante, que abriu a porta para o Thiago voltar mais forte do que ele saiu. E esse detalhe, minha gente, esse detalhe é maravilhoso narrativamente falando, porque mostra que os vilões dessa novela caem sempre pelo mesmo motivo, por acharem que sabem tudo sobre os personagens que eles humilharam. Então, me conta aqui nos comentários. Vocês acham que o Thiago vai conseguir voltar para a presidência antes do fim da novela? Vocês acham que a Bruna vai sobreviver ao desmaio? Ou a novela vai matar essa personagem? Vocês acreditam que a Adriana e o Joel podem se aproximar de verdade? Ou o Pedro ainda é o par principal dessa protagonista? Deixa aqui embaixo a tua opinião para a gente debater junto. Não esquece de dar aquele like caprichado no vídeo para o algoritmo do YouTube levar essa análise para mais gente que ama novela como a gente. E ativa o sininho das notificações para receber cada capítulo dissecado aqui no canal. Um abraço grande, minha gente, e até o próximo vídeo.